Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda não o disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor, à força de repetição. Era também mais curiosa. As curiosidades de Capitu dão para um capítulo. Eram de várias espécies, explicáveis e inexplicáveis, assim úteis como inúteis. Umas graves, outras frívolas. Gostava de saber de tudo. Esse é um trecho de Dom Casmurro, de Machado de Assis, que não é o foco desse vídeo, mas cá pra nós é meio tarefa impossível, né? Querer falar de Capitu sem mencionar esse camarada aqui, que não por acaso é o meu livro preferido da literatura brasileira. Oi pessoal, meu nome é Vitória, esse daqui é o Projeto Capitu e hoje eu vim aqui para responder uma pergunta feita há algum tempo lá no Instagram, que é: afinal, que raio você chamou o Projeto de Capitu? Sabe aquele negócio do senta que lá vem história? É mais ou menos por aí que a gente vai, porque essa história começa lá atrás, né? Bom, meus pais são professores, os dois são da área de letras, então em casa já tinha ouvido falar sobre Machado de Assis, né, algumas vezes. E meu pai já falava que Dom Casmurro seria um livro legal para eu começar a ir na obra do autor. Quando eu era pré-adolescente, ele me indicava, dizia que eu ia curtir e tudo mais. E ele tinha razão, mas na época eu não botei muita fé não, sabe? Eu ficava... livro clássico, deve ser cheio de palavra difícil e tal, depois eu leio. O que eu não lembrava é que eu já tinha tido contato com a trama de Dom Casmurro lá por 2008, eu acho, quando a Globo fez uma adaptação para televisão, né? Fez uma minissérie de fim de ano chamada Capitu. E eu fiquei encantada, a série é maravilhosa, assim, é uma adaptação que eu amo até hoje. Bom, na época eu não cheguei a terminar, mas anos mais tarde essa oportunidade iria surgir graças a um seminário de literatura brasileira que minha professora organizou. E na época a gente estava estudando ali a segunda e terceira fases românticas, realismo e um pouco dessa transição aí. Então a gente tinha que falar sobre autores brasileiros dessas respectivas épocas, né? Então cada dupla ou trio ficava com um livro para falar sobre. E não é que Dom Casmurro veio para mim num sorteio, então finalmente eu leria o livro que meu pai já tinha tanto me indicado. Mas aqui vale um adendo. Não era simplesmente pra gente fazer assim uma apresentação da obra, um panorama, né? Falar sobre o autor e tal. A gente também tinha que trazer uma proposta lúdica para nossa apresentação. Acho que quando ela falou isso, meu nome era desespero, porque eu já estava tendo que lidar com o fato de estar numa escola nova, ter que falar em público para todo o ensino médio e ser no auditório. Então, que cargas d'água eu ia fazer para não surtar, né, e conseguir fazer essa apresentação? Mas tem coisa que você para e pensa assim: vale ponto, né? Vale nota. Aí a gente faz. Bom, era o fazer ou fazer, não tinha muita solução, então a gente teve que correr atrás, né? A gente foi fazendo umas pesquisas, né? Nós lemos o livro, claro, assistimos a minissérie Capitu e a gente procurava muitos vídeos na internet sobre a história de Machado, alguns professores falando da obra, pesquisamos aí contexto histórico e tudo mais. E nessa história de pesquisar vídeo no YouTube, a gente achou um negócio que foi uma verdadeira pérola. A gente acabou encontrando um vídeo de uma faculdade de Direito, que eu não lembro mais aqui qual era, e era um júri simulado, algo de praxe nas faculdades de Direito, aparentemente. Mas o diferencial aqui é que o pano de fundo para esse júri eram obras literárias. Eu achei aquilo fantástico. Eu acho que isso é bem comum, mas na época, eu estudando ensino médio, nunca tinha visto aquilo, né? Os alunos lá de Direito caçando provas que incriminassem ou que inocentassem, né, dentro dos livros. Então, eu achei isso tão bacana e a gente decidiu juntar nossa criatividade, nosso grande desespero, nossos 10% assim, ó, de vocabulário juridiquês que a gente tinha aí, criamos um roteiro para o julgamento de Capitu. E sim, a gente roubou descaradamente a ideia, porque o primeiro vídeo que a gente assistiu e acabou achando razoável era sobre Capitu. Tínhamos então o roteiro de uma peça, porque a gente roubou a ideia, mas a gente escreveu o nosso roteiro, né, de acordo com aquilo que a gente queria apresentar para a turma que estava assistindo a gente. Só que aí vocês lembram, né, que era uma dupla. Então a gente teve umas artimanhas aí para conseguir realizar esse trabalho. Primeiro a gente chamou 3 amigos nossos que eram de outras turmas para poder participar, né, para dar um auxílio pra gente, de acordo com os personagens que eles iam encenar e tal.
E a gente usou como provas, como testemunhas, cenas da própria minissérie Capitu. Então a gente conseguia ilustrar daquilo que a gente estava falando, tipo, no auditório mesmo, na parede. E foi muito engraçado, eu me senti no programa de João Kleber, mostrando no VT a prova do crime. Aí a gente se empolgou, né? Umas 2 semanas antes de ter o seminário, a gente foi colando uns cartazes pelos corredores na escola, né? Tipo, vem aí o julgamento do ano, ou o famoso jargão, né? Mas ela é culpada ou inocente? Venha descobrir. No final das contas, deu sim muito trabalho, mas assim, ficou muito legal, a gente se divertiu muito e a gente criou lembranças assim, engraçadas que a gente tem até hoje, né? Depois dessa verdadeira imersão pela obra, não tinha como ser diferente, né? Eu me apaixonei. Nasceu meu amor por Dom Casmurro. Ah, esqueci de dizer que eu fui a própria Capitu, então por isso existia essa associação, né? A minha amiga Ruth, que estava fazendo comigo o trabalho, ela começou a me chamar de Capitu e até hoje, né? Então alguns amigos também, só pra brincar, chamavam assim também. Eu me encantei tanto com a genialidade dessa obra, assim, que à medida que os anos iam passando e eu ia amadurecendo minha opinião sobre a obra, eu ia gostando ainda mais. E alguns anos eu fiquei com uma vontade muito grande de escrever algo acadêmico relacionado a ele. Só que o problema é que eu não era de letras, então eu não sabia como que eu ia chegar nisso. Foi lá pelo meio da faculdade que me deu a vontade de escrever algo sobre Dom Casmurro, mas num viés psicológico, assim. Na época em que eu pensei nisso especificamente, não deu muito certo. Eu guardei a ideia no bolso e hoje eu até agradeço por isso. Sim, eu me formei em psicologia usando literatura. Então eu usei Dom Casmurro aí no meu trabalho como pano de fundo para trabalhar o ciúme patológico, que era o que eu queria abordar, né? Então a gente foi traçando esse link entre psicopatologia e literatura e se tornou um grande estudo de caso, né? Se você já leu o livro, ou se você pelo menos já ouviu falar, já leu sinopse, você já deve ter ouvido aí certamente a pergunta por aí. Afinal, Capitu traiu ou não traiu? E eu lembro do meu professor dizendo, olha, isso é irrelevante. Capitu aqui não tem nem muita vez, porque a gente tá falando do ciumento, né, que é o Bento Santiago. Então, eu concordo plenamente com ele, eu acho irrelevante esse questionamento. E eu lembro até dele dizendo assim, olha, se Machado de Assis não deu a resposta, não é você quem vai dar nesse TCC. Claro, né? Mas assim, apesar de eu achar besta essa pergunta diante da genialidade da obra, eu acho que ela justamente prova o quanto que esse livro é interessante, porque foi um livro escrito no século XIX e até hoje causa burburinho. Então a gente foi ali estudar quem é Bento Santiago, né? Ele é um narrador confiável, ele falando das memórias dele ali da Rua de Mata Cavalos, que ele viveu, né, com Capitu criança, até, enfim, a fase adulta. Diante do contexto que a gente tinha, da história que a gente tinha, como era que a gente podia observar o ciúme, né, como era que era manifestado. Existia algum traço de psicopatologia que a gente podia identificar nessas manifestações de ciúme? Então, foi muito interessante. E a gente foi seguindo essa linha e meu orientador, assim, disse, olha, vamos inserir Otelo de Shakespeare aqui, porque tem toda essa história aí de síndrome de Otelo, né, do ciúme patológico, enfim. Eu vou falar melhor disso quando eu fizer um vídeo só sobre Otelo. E eu dei uma leve surtada, né, meus anjos? Porque assim, eu já tava no final do curso, eu só queria me formar. E aí meu professor me manda ler Shakespeare e falar dele no meu TCC. Mas assim, deu tudo certo no final, deu um trabalhão. Mas pra mim foi uma das minhas maiores realizações, porque eu terminei meu curso falando das coisas que eu mais amo estudar, que são psicologia e literatura. Agora em 2020, durante a quarentena, né, e esse período de isolamento, de distanciamento social, eu fui passar um período na casa dos meus pais e lá estavam os meus livros de adolescência que eu nunca tinha trazido pra cá. Eu acabei relendo alguns, lendo outros que estavam empacados lá há muito tempo. Voltei a ter esse gosto assim, por comprar novos livros, por estar mais atenta aos lançamentos, porque eu sempre gostei de literatura, sempre gostei de ler, e eu tive por muito tempo um blog, que um dos nomes dele em algum momento foi o Caderno de Capitu, né, por causa do jeito que minha amiga me chamava. Alguma vez eu escrevi assim, do nada no caderno, o Caderno de Capitu, tem até um marcador antigo do blog aqui, que fiz, eu lembro, fiz com muito carinho isso aqui. Mas eu não conseguia mais, assim, ter a mesma frequência de postagem de antes, porque eu comecei o blog também na época da faculdade, e a faculdade me exigia muito tempo, porque tinha muitas leituras densas, então passou por vários hiatos, teve esse nome. Durante esse tempo em casa eu acabei achando uma oportunidade de voltar a falar sobre livros na internet,
que foi quando eu recuperei a conta no Instagram desse blog e eu decidi compartilhar as leituras que eu estava fazendo e tal, porque eu decidi, né, inspirada em algumas pessoas, tanto no Instagram como no YouTube, a fazer um pequeno desafio. Nesse ano de 2020, eu completo em dezembro 25 anos, então em março eu pensei, acho que dá tempo. Eu me propus a ler 25 livros antes dos 25 anos. Quem me conhece sabe que eu nem gosto muito dessas coisas de metas altas e tal, porque acaba me frustrando, não gosto de fazer nada sob pressão, mas esse desafio tem surpreendentemente me ajudado a manter minha rotina de leitura, né? E é um prazer muito grande falar sobre livros. Eu acabei encontrando outras pessoas, voltando a seguir pessoas que falam de livros na internet, e isso me dá, assim, um prazer bem grande mesmo, sabe? A partir desse Instagram, a gente fez tá tendo, né, uma leitura coletiva lá no Instagram de Harry Potter, os 7 livros. Eu nem imaginava que depois de adulta eu ia querer começar a ler Harry Potter. E tá sendo uma experiência maravilhosa, sabe? É como se eu estivesse tendo um clube do livro, ainda que online, né? Mas é uma realização de um sonho. Quem diria aí que depois de quase 7 anos do blog, o Caderno de Capitu, eu ainda ia gostar de falar sobre livro na internet. E desde maio eu tô aí nessa jornada, vamos ver se dá certo. E isso tem me ajudado, sabe? A manter esse ritmo de leitura, a redescobrir esse prazer de abrir um livro e deixar celular de lado, deixar Netflix de lado e simplesmente curtir a companhia de um bom livro. Essa coisa do Instagram me surpreendeu muito positivamente, assim, porque tomou uma proporção muito maior do que eu pensava. Porque minha ideia inicial era só compartilhar esse desafio dos 25 livros. Teve um momento que eu acabei pensando assim, quando chegar dezembro eu vou apagar, eu vou deixar lá, eu vou continuar e tal, porque, enfim, quando eu terminar de ler os 25 livros eu não vou ter o que compartilhar. E aí veio a leitura coletiva de Harry Potter, né, que também surgiu por acaso, e a gente vai levar até fevereiro. Então eu decidi voltar a ter esse projeto de falar sobre livros na internet, a fim de estimular mais pessoas a ler, né? Especialmente por essa experiência da leitura coletiva, assim, da gente estar trocando opiniões, da gente estar discutindo o livro, de a gente ler junto, de tipo terminar um capítulo e fulano, você viu o que aconteceu? Você achava que isso ia acontecer e tudo mais? Então, isso está sendo muito bacana. Então, eu decidi me arriscar por aqui. Se esse vídeo estiver realmente indo ao ar, é porque eu tô me comprometendo em pelo menos tentar dar continuidade ao projeto Capitu, né? E é um projeto porque virou um projeto de vida mesmo. E Capitu por diversos motivos, né? Pelo apelido que minha amiga deu, pela peça, pelo livro, que eu realmente amo, assim. Saio espalhando a palavra de Machado de Assis pelo mundo. E é isso, eu acho Capitu uma das personagens femininas mais bem construídas da literatura, né? Claro que eu não sou nenhuma crítica literária, mas a minha opinião de fã de Machado é bem essa. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Se você gostou, vou pedir pra você deixar aqui o seu like embaixo, porque assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e recomenda para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos que entrarem por aqui, compartilhe com seus amigos e é isso. Até a próxima, um beijo e tchau!